Olá pessoal, tudo bem? Prosseguindo com os nossos estudos, vamos analisar nessa ocasião um pouco mais sobre subtração e depois consideraremos um pouco de multiplicação e da divisão. Com relação à subtração, veremos agora a relação fundamental da subtração. Observe o seguinte. O subtraindo com a diferença, nesse caso 5 mais 4, é igual ao minuendo. Então, essa é a relação fundamental da subtração. O minuendo menos o subtraindo é igual à diferença. Então, o subtraindo mais a diferença é igual ao minuendo. Ou seja, se 9 menos 5 é igual a 4, então significa dizer que 5 mais 4 é igual a 9. Ou seja, a subtração é a operação inversa da adição. Por exemplo, se eu tivesse assim, por exemplo, se eu tivesse assim, 8 minuendo menos 5, 8 minuendo menos 5 é igual a 3. É igual a 3. 8 minuendo menos 5 é igual a 3. Então isso significa dizer, isso implica dizer que 5, subtraindo mais a diferença, é igual a 8. Mas e se eu tivesse assim? Eu tenho um número, por exemplo, 12, menos um certo número é igual a 3. Que número é esse? Que eu tiro ele de 12 e dá igual a 3. Bem, eu sei, pela relação fundamental da subtração, que o minuendo, que o subtraindo mais a diferença é igual ao minuendo. Então, nesse caso, quem é o subtraindo? É x. Esse número desconhecido. X mais 3 é igual ao minuendo. Então, qual será o valor então de x? Qual é o número que eu somo com 3 que dá igual a 12? Então, isso implica dizer que x é igual a 12 menos 3. Ou seja, isso implica dizer que x é igual a 9. Veja ainda uma outra situação. Suponhamos que eu tivesse assim, um certo número, eu tiro 4 é igual a 11.
Então, nessa subtração aqui, o minuendo é x e o subtraindo é 4. E o resto, a diferença é 11. Mas eu sei que a soma desses dois dá igual ao minuendo. Então, eu posso dizer que 4 portanto, o número desconhecido, o valor de x que eu quero descobrir, é igual a 15. Então, tem muitas situações em que podemos usar a relação fundamental da subtração. Prosseguindo agora, vamos adentrar na página 48. Vamos ver um pouco sobre multiplicação agora. Leandro trabalha em uma quitanda e organizou algumas laranjas em grupos com 4 elementos, formando ao todo 6 grupos. Quantas laranjas Leandro organizou dessa forma? Para saber quantas laranjas Leandro organizou, nós podemos fazer o seguinte: 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 é o que nós temos aqui. E fazer a soma, que é igual a 24. Mas podemos observar aqui que nós temos uma soma de parcelas iguais. Todas as parcelas são iguais. E quantas parcelas eu tenho? 6 parcelas. Então eu posso dizer que é 6 vezes 4. Então o resultado é 24. Numa multiplicação, o resultado nós chamamos de produto, e cada um dos termos que estão sendo multiplicados, que fazem parte da multiplicação, nós chamamos de fator. Considere agora essa outra situação. Veja como o professor de educação física organizou seus alunos para uma demonstração de ginástica. Então ele organizou dessa forma aqui, ele colocou os alunos nessa disposição. Nós percebemos aqui que nós temos ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6 fileiras de alunos. Nós podemos dizer que esses alunos, além de estarem organizados em 6 fileiras, eles estão organizados em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas. Então, quantos alunos nós temos aqui? Como são 6 linhas de 9 alunos, nós podemos calcular o total de alunos efetuando a multiplicação de 6 por 9, ou seja, nós temos aqui 54 alunos. Então, nessa situação, nós podemos utilizar a multiplicação quando nós tivermos uma organização retangular, como se os alunos formassem aqui um retângulo. Então, nós podemos analisar a quantidade de alunos que estão em um lado, ou seja, em uma linha, vezes a quantidade de alunos que estão em outro lado adjacente, ou seja, numa coluna, e multiplicar. Quando nós tivermos uma organização retangular, então nós podemos usar nessa situação também a multiplicação. É outra situação em que podemos usar a multiplicação, quando tivermos uma organização retangular. Veja mais uma situação em que podemos usar a multiplicação. Pedro está... Veja mais uma situação em que podemos usar a multiplicação.
nós podemos formar. Aqui no quarto exemplo nós temos a seguinte situação. Ao fazer refresco de uva, utilizam-se 4 copos de água para cada copo de suco concentrado. Quantos copos de água são necessários para preparar esse refresco usando 2 copos de suco concentrado? E se usássemos 3 copos? Então vamos analisar. Um copo de suco, nós usamos 4 copos de água. Então se eu quero 2 copos de suco, eu vou dobrar a quantidade de copos de suco. Então eu vou dobrar também a quantidade de copos de água. Serão 8 copos de água. Para 3 copos de suco, então 3 vezes 4 serão 12 copos de água. Então eu tenho aqui uma situação de proporcionalidade. Se eu quero um copo de suco, eu uso 4 copos de água. Se eu quero 2 copos de suco, eu vou dobrar a quantidade de copos de água. Se eu quiser 3 copos de suco, eu vou triplicar a quantidade de copos de água. Nessa situação, envolvendo proporcionalidade, quer dizer, se o número de copos de suco está aumentando, e para cada copo de suco eu uso 4 copos de água, então eu vou aumentar a quantidade de copos de água na mesma proporção. Nessas situações, também nós usamos a multiplicação. Então nós temos aqui 4 ideias associadas à multiplicação, com 4 situações onde nós podemos usar a multiplicação. Quando quisermos adicionar parcelas iguais, quando nós nos depararmos com situações onde temos uma organização retangular, quando estivermos diante de situações que envolvem combinações, para saber quantas combinações é possível formar, ou em situações que envolvem proporcionalidade. Vamos agora relembrar um pouquinho o algoritmo da multiplicação. Mas aqui nós vamos analisar a decomposição e o algoritmo usual. Acompanhe a situação a seguir. No anfiteatro de uma escola há 6 fileiras com 24 poltronas em cada fileira. Quantas poltronas há nesse anfiteatro? Para resolver esse problema nós podemos fazer o seguinte. 6 fileiras com 24 poltronas em cada fileira, então 6 vezes 24. Como nós podemos fazer 6 vezes 24? Eu posso transformar 20 mais 24 em 20 mais 4, decompondo o número, e faço 6 vezes 4, 24, e 6 vezes 20, 120, somando dá 144. Ou posso usar o algoritmo usual, que é 6 vezes 4, 24 sobre 2, 6 vezes 2, 12, mais 2, 14, o que dá 144. Na questão 2, nós temos aqui o seguinte. Uma máquina produz 26 peças por hora. Quantas peças serão produzidas em 12 horas por essa máquina? Para resolver essa situação, nós podemos fazer 12 vezes 26. Bem, o que é 26? 20 mais 6, usando a decomposição. O que é 12? 10 mais 2. Então eu posso fazer 2 vezes 6, 12. 2 vezes 20, 40. 10 vezes 6, 60, e 10 vezes 20, 200. Então é só somar 200 mais 60 mais 40, aqui daria 300 mais 12, 312. 26 vezes 26 vezes 12. Teremos 2 vezes 6, 12, vai a 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 2, 2. Devemos lembrar que quando multiplicamos 1 vezes 6,
não devemos colocar esse 6 embaixo do 2. Por que não podemos fazer isso? Porque esse 1 é agora uma dezena. Então, quando eu multiplico uma dezena por uma unidade, eu vou ter como resultado dezenas. E dezena eu vou colocar aqui embaixo de dezena e não embaixo de unidade. Então agora nós podemos fazer isso. 2, 5 mais 6, 11, vai a 1. 1 vezes 2, 1 mais 2, melhor dizendo, 3. Portanto, o resultado é 312. 312 peças. Na página é a seguinte forma: 0, mais 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 0, igual a 0, conforme vimos, isso aqui é igual a mais 0, mais 0, 5 vezes mais 0, mais 0, é igual a mais 0, parcelas iguais a 0, conforme vimos, isso aqui é igual a 0, conforme vimos, isso aqui é igual a o 0. 5 parcelas iguais a 0, conforme vimos, isso aqui é igual a vezes, veja agora, que é igual. Vamos considerar aqui os números naturais 14 e 8. Mais 0, mais 0, mais 0, mais 0. 5 parcelas iguais a 0, conforme vimos, isso aqui é igual a 5 vezes 0, que é igual a 0. E podemos dizer também que sempre que o resultado de uma multiplicação for 0, então isso significa que pelo menos um dos fatores também é igual a 0. Veja agora o exemplo 2. Vamos considerar aqui os números naturais 14 e 25 e vamos determinar o seu produto. 14 vezes 25 dá igual a 350. E se mudarmos a ordem, colocarmos o 25 primeiro, 25 vezes 14, se comutarmos os números, o resultado também será 350. Então, como esse fato sempre se repete quando multiplicamos dois números naturais quaisquer, então nós podemos dizer que isso é uma propriedade da multiplicação. Em uma multiplicação, nós podemos dizer isso aqui: a ordem dos fatores não altera o produto. Essa propriedade é chamada propriedade comutativa da multiplicação. Ou seja, nós podemos mudar a ordem que os termos aparecem e o resultado será sempre o mesmo. Vamos considerar agora mais outra propriedade da multiplicação. Vamos agora considerar uma outra propriedade da multiplicação. Outra propriedade da multiplicação. Consideremos as multiplicações a seguir, né?
e vamos determinar o seu produto. 1 vezes 25, colocando 1 primeiro, dá igual a 25. E 25 vezes 1, colocando o 1 pela direita, também dá igual a 25. Observe que quando multiplicamos por 1, o resultado não se altera. Quando o número 1 é um dos fatores, ele não influi no resultado da multiplicação. Então, na multiplicação, o número 1 é o elemento neutro. Tanto faz multiplicar por 1 como não multiplicar. Diferente da adição. Na adição, o elemento neutro é o zero, mas na multiplicação, o elemento neutro é o número 1. Então, em uma multiplicação de um número natural qualquer por 1, o produto é sempre igual a esse número natural. Nessas condições, o número 1 é chamado de elemento neutro da multiplicação. Veja agora uma outra propriedade da multiplicação. Temos aqui o produto 4 vezes, abre parêntese, 17 mais 32. O que significa isso aqui? 4 vezes o parêntese. Conforme nós já vimos da ideia de multiplicação, 4 vezes um determinado valor é uma soma desse valor 4 vezes. Então significa que eu tenho aqui 17 mais 32 4 vezes, mais 17 mais 32, mais 17 mais 32, mais 17 mais 32. Eu tenho aqui uma soma de parcelas iguais, é 4 vezes isso aqui. Agora, eliminando os parênteses, ficaria assim. E como na multiplicação eu posso usar a propriedade comutativa, eu posso reorganizar os números. Na adição também eu posso reorganizar os números. Então eu tenho aqui uma soma e usando a propriedade comutativa da adição eu posso reorganizar esses números colocando os 17 juntos e os 32 juntos. Então eu vou ficar com 4 vezes 17 mais 4 vezes 32. Veja que nós poderemos fazer assim. 4 vezes 17 mais 32 é como se eu fizesse 4 vezes 17, que está aqui, e depois 4 vezes 32, que está aqui. Então, nós temos então uma distribuição. Eu posso distribuir o 4 com o 17 e o 4 com o 32. Então, para multiplicar um número natural por uma adição de duas parcelas, nós multiplicamos o número pelas parcelas e a seguir adicionamos os resultados obtidos. Então 4 vezes 17 mais 32, eu posso dizer que é 4 vezes 17 mais 4 vezes 32. Essa propriedade é chamada propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Essa propriedade pode ser também estendida para a multiplicação de um número por uma diferença. Então, se eu tiver 7 vezes 20 menos 11, eu posso fazer 7 vezes 20 menos 7 vezes 11. O resultado vai dar o mesmo valor. Observe que se eu fizer aqui sete vezes 20, menos 7 vezes 11, 77. Isso me dá também 140 menos 77, isso também vai ser igual a 63. Então eu posso distribuir o 7 com o 20, o 7 com o 11. Isso se chama então a propriedade distributiva da multiplicação
em relação à adição ou então em relação à subtração. Vamos agora considerar algumas ideias relacionadas com a divisão. Acompanhe as situações apresentadas abaixo. Uma escola de educação fundamental tem como norma colocar o mesmo número de alunos em cada classe. Essa escola tem 243 alunos matriculados em 9 classes do sexto ano. Quantos alunos há em cada classe? Então, para resolver esse problema, nós podemos fazer o seguinte: 243 dividido por 9. Então, nós podemos relembrar, então, o algoritmo da divisão. 243 dividido por 9, colocando naquela forma tão bem conhecida, então 2 não pode se dividir por 9, então pegamos mais um número e formamos 24. 24 dividido por 9, isso nos dá então 2. 2 vezes 9, 18. Para chegar em 24, falta 6. E aqui abaixamos o 3. 63 dividido por 9, temos então aqui 7. 7 vezes 9, 63. Para 63, 7. Veja aqui alguns nomes dos termos de uma divisão. Nesse caso, o 243, o número que vai ser dividido é o dividendo. E o número que vai dividir o dividendo é chamado de divisor. O resultado da operação nós chamamos de quociente. E o resto, aqui nesse caso, 0 foi o resto, a divisão deu exata. Quer a divisão dê exata, quer não dê exata, nós temos então o resto aqui, que nesse caso foi o 0. Quando a divisão não é exata, então o resto é diferente de 0. Quando a divisão é exata, o resto é 0. Mas então nós temos então esses 4 termos: dividendo, divisor, quociente e resto. Veja uma outra situação que envolve divisão. Uma editora enviou 183 livros para a biblioteca de uma escola. Eles foram colocados em 12 caixas, de modo que todas as caixas tivessem o mesmo número de livros. Quantos livros foram colocados em cada caixa? Então, para resolver esse problema, nós devemos fazer 183 dividido por 12. Ao fazer a divisão, 183 dividido por 12, nós observamos aqui os termos. 183 é o dividendo, 12 é o divisor. O quociente dessa divisão será 15, mas haverá um resto que não é o 0, o resto 3. Nesse caso, a divisão não é exata. Então, o que isso significa? Em que em cada caixa serão colocados 15 livros e sobrarão 3, que provavelmente serão encaminhados em um pacote à parte. Nessas duas situações, aqui na primeira e nessa segunda situação, nós estamos então trabalhando a ideia de dividir uma quantidade em partes iguais. Então, quando precisamos dividir uma quantidade em partes iguais, nós usamos a divisão. Essa é uma das ideias associadas à divisão. É importante destacar a relação fundamental da divisão. Veja essa divisão: 48 dividido por 3. O dividendo é 48, o divisor 43, quociente 16 e resto 0. Note que
quando se multiplica o divisor pelo quociente e se soma com o resto, o resultado é o dividendo. Então, o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Essa é a relação fundamental da divisão. O mesmo acontece quando eu divido 50 dividido por 3, dá 16. E o resto 2. Então, se eu pegar esses dois aqui, divisor vezes quociente, quer dizer 3 vezes 16, somar com 2, o resultado que eu tenho é igual ao dividendo. Portanto, o dividendo sempre é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Essa igualdade aqui é chamada de relação fundamental da divisão. Então, considere a seguinte situação. Eu tenho um número que dividido por 7 dá igual a 13 e o resto é 5. Que número é esse? Usando a relação fundamental da divisão, eu posso dizer que n, esse número que eu quero descobrir, é igual a divisor vezes quociente mais o resto. Então, n vai ser igual a 7 vezes 13, 7 vezes 3, 21, a 2. 7 vezes 1, 7, mais 2, 9. E isso aqui soma-se com 5. Portanto, o número que eu estou procurando é o número 96, que equivale a 91 mais 5. Essa utilização da relação fundamental da divisão possibilitou achar o número desconhecido. E há situações em que podemos usar essa relação. Ela pode ser muito útil em alguns cálculos de matemática. Existem algumas propriedades da divisão que é importante nós destacarmos. Nem sempre é possível a divisão de um número natural por outro número natural. Por exemplo, 5 dividido por 0 não existe. De fato, nunca se pode dividir nada por 0. Então, esse é o primeiro mandamento da matemática, né? Jamais você deve dividir por 0. Veja que 0 dividido por 5 0 dividido por 5 pode é igual a 0. 0 pode ser dividido por 5 por qualquer número, menos o 0. Agora 5 dividido por 0 não pode. E 0
dividido por 0 também. Não pode. Então isso aqui, nunca faça nenhum número dividido por 0 e também nunca divida 0 por 0. Ok? Agora, o ponto 2. Nem sempre a divisão de um número natural não nulo por outro número natural não nulo dá um número natural. Em casos como esse, a divisão não é exata. Então, se eu dividir 5 por 2, por exemplo, o resultado vai ser 2, mas o resto é 1. Não é uma divisão exata. Então, no conjunto dos números naturais, não existe um número que multiplicado por 2 dê 5. Terceiro ponto. Quando o dividendo é 0 e o divisor é um número natural diferente de 0, o quociente é 0. Quer dizer, nós podemos dividir o 0 por qualquer número. Por exemplo, 0 dividido por 5, 0 dividido por 20 e assim por diante. Mas só não se pode dividir o 0 pelo próprio 0. E quarto, quando o dividendo e o divisor são números naturais iguais e não nulos, o quociente é 1. Ou seja, sempre que eu divido um número, por exemplo, 8 dividido por 8 por ele mesmo, o resultado é 1. Se eu dividir 3 por ele mesmo, o resultado será também 1. Esses são alguns fatos associados à divisão. Então, nas próximas videoaulas, nós estaremos trabalhando algumas questões que envolverão subtração, adição, multiplicação e divisão. Trabalharemos alguns exercícios do livro didático de vocês. Desejo a todos que continuem perseverando e que tenham bons estudos.